O exercício 16 da seção 5.3 do livro de Calcular da Dívida Miri traz um problema de taxa de variação, onde a gente precisa encontrar a variação da área da base em relação ao volume de um cone. Porém, essas duas informações, a área da base e volume, elas não são uma dependendo da outra. Então, a gente vai ter que fazer um ajuste para conseguir calcular essa taxa de variação. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício, então, 16 nos fala o seguinte, que o raio de um cone é sempre igual a metade da sua altura h. A gente vai considerar o cone, a gente vai marcar, então, o raio desse cone e a altura desse cone, e a gente sabe que tem essa relação, que o raio é sempre metade da altura. Então, R igual a h sobre 2. Toda informação que é apresentada em forma de texto ali num problema, a gente tem que transcrever isso para uma forma matemática, para uma expressão matemática. Continuando, então ele fala o seguinte: determinar a taxa de variação. Sempre que aparecer taxa de variação, tem que lembrar que isso está associada com derivada. E a gente precisa identificar quem que vai variar em relação a quem. Então, aqui ele fala que a área da base em relação ao volume do... Ou seja, a gente quer o delta de AB dividido pelo delta ou a derivada da área da base em relação ao volume. Porém, a gente não tem ainda essas informações, a gente não tem a fórmula para a área da base nem a fórmula do volume. Então, eu vou escrever essas informações também. A área da base é πr quadrado, porque a área da base desse cone aqui é uma circunferência de raio R. Então, a área da base é πr quadrado. E o volume vai ser, então, 1/3 de πr quadrado vezes a altura. Porém, aqui o que a gente quer? A gente quer a área da base, a derivada da área da base em relação ao volume. Porém, eu não tenho uma área da base definida através do volume. Eu só tenho uma relação de área com raio e volume com raio vezes a altura. Então, a gente vai usar um recurso que é muito útil nessas situações. Quando a gente não tem uma relação entre essas duas grandezas, a gente vai colocar uma terceira grandeza. Como a área depende aqui do raio e o volume também depende do raio e a altura que a gente tem aqui também eu posso reescrever como raio, eu vou colocar aqui na minha fórmula a derivada ou um termo, né, a variação em relação ao raio. De que forma? Eu vou escrever a derivada da área da base em relação ao raio vezes a derivada do raio em relação ao volume. Esse dr é como se a gente pudesse cancelar e aí a gente volta ali para o termo inicial. Isso aqui agora vai ser bem útil para a gente conseguir calcular essa variação inicial. Porque agora eu sei derivar a área da base em relação ao R. Isso é igual a 2πr, que a derivada de r quadrado é 2r vezes o π. Mas aqui eu ainda preciso fazer um ajuste, porque eu não tenho o raio dado em função do volume, mas eu consigo reescrever de uma forma que isso aconteça. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser trocar esse h por 2 vezes r. Então, eu passo esse 2 aqui para o outro lado. Então, o volume vai ser 1/3 πr quadrado vezes 2r. Vou reescrever isso colocando 2 aqui para frente, 2/3, o π, r quadrado vezes r virou r ao cubo. E agora eu vou isolar o r para a gente poder calcular a derivada. Então, eu vou passar o 2/3 para o outro lado, o π também, e vai ficar 3, né, que esse 3 aqui vai passar para cá multiplicando, dividido por 2π, que são dois termos que estavam multiplicando o r ao cubo. E agora eu vou passar esse cubo como raiz, mas eu vou deixar escrito como elevado a 1/3. E agora a derivada de r em relação ao volume eu consigo fazer. Esse 1/3 que estava aqui em cima, ele vem para frente, né? A gente vai usar a regra da potência. Vou deixar esse termo aqui normal e vou fazer 1/3 menos 1, que é aquela regra do x na n, o n vem para frente e fica x na n menos 1. Só que aqui a gente tem uma composição desse termo elevado a uma potência, então ainda assim eu vou ter que multiplicar pela derivada do que está aqui dentro.
que é 3 sobre 2π, já que a derivada de v em relação a v é 1. Podemos ajustar. Esse 3 vai cancelar com esse 3, vai sobrar 1 sobre 2π, e esse termo aqui elevado a 1/3 menos 1. Então, a gente faz 1/3 menos 3 sobre 3, vai ficar menos 2/3. E, por fim, agora, a gente vai substituir essas informações que a gente acabou de calcular. O 2π no lugar da derivada da área da base em relação ao raio, vezes esse termo aqui, que é a derivada do raio em relação ao volume. E vai ficar com essa expressão, 2πr vezes todo esse termo aqui. A gente consegue simplificar um pouquinho, mas essa já seria uma taxa de variação. O que tem aqui? Tem esse r, que não é a gente usou ele como recurso, então não é bom deixar ele aqui, é bom tentar simplificar ele, tirar, reescrever ele como volume. Mas a gente pode simplificar esse 2π, esses dois aqui vão sumir, vai ficar apenas r e esse termo elevado aqui a menos 2/3. E aí a gente vai tentar reescrever esse r de uma forma diferente para ficar só termos com v, só termos com volume. Mas a gente já tem uma expressão para o r, vou substituir, vai ficar 3v sobre 2π elevado a 1/3 vezes esse termo que já estava aqui. E essas duas bases dessas duas potências, elas são iguais, então a gente pode manter a base e somar aqui os expoentes. Então, vai ficar 1/3 menos 2/3, que é igual a menos 1/3. E agora, a gente tem a taxa da variação da área da base em relação ao volume dado apenas por constantes e pelo volume. Para a gente finalizar, a gente pode trocar esse sinal aqui de menos para mais, invertendo a base. Então, vai ficar 2π dividido por 3v elevado a 1/3. E fechando, a gente pode ainda trocar esse 1/3 por uma raiz cúbica desse termo que está ali dentro da potência. E finalizamos assim a resolução desse exemplo, que pede para a gente calcular uma taxa de variação. Porém, a modelagem desse problema requer que a gente também mude um pouquinho a interpretação ali da taxa de variação, acrescentando aquele dr que não tinha, que não estava no enunciado. Foi um ajuste que a gente teve que fazer para conseguir resolver esse problema. Além disso, esse problema também traz muita manipulação algébrica, de substituir uma fórmula na outra, de passar para o outro lado, né, de isolar a variável. E muitas propriedades de potenciação. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.